Então hoje, quando comemoramos o Dia dos Pais, particularmente, eu não sei se você é assim, eu reflito tanto em que tipo de pai eu tenho sido para os meus filhos, quanto o meu pai foi para mim. Então, claro, colocando na balança o bom, as partes que foram boas e as partes que foram mais. Muitos de nós sofremos com essa questão da figura paterna. E isso eu tenho dito muito aqui para os pais da igreja. Alguns digam assim, pastor, às vezes você é duro demais nessa relação. Eu falo porque é bíblico. A figura paterna, a psicologia hoje, uma vez eu trouxe aqui para a igreja uma pesquisa de psicólogos sérios, sociólogos, uma pesquisa de quase 20 anos, e detectaram numa pesquisa gigante, eu vou procurar essa bendita para trazer novamente, durante quase 20 anos passaram pesquisando sobre a questão de forjar o caráter dos filhos. 80% dos filhos disseram que quem forjou seu caráter por bem ou por mal foi a figura paterna. Não desmerecendo a figura materna de maneira nenhuma, não é isso. É a ideia de que o pai é aquele que Deus chamou para ser o cabeça da casa. É só a Bíblia se cumprindo, mais nada. Aí eu trouxe a pesquisa dos psicólogos, trouxe textos bíblicos e teve pais que ficaram chateados comigo, mas eu continuo insistindo nisso. Nós temos um chamado maravilhoso de ser pai e de sermos referência para os nossos filhos. Qual é a herança que eu vou deixar para os meus filhos? Que tipo de herança eu devo, como pai, deixar para o filho? Então, essa geração que nós vemos hoje é a geração do consumo e da moeda de troca. É a geração líquida, como diz Zygmunt Bauman, onde as relações não são mais concretas, são líquidas, onde as pessoas não valorizam mais o ser humano, mas valorizam as coisas, onde não há profundidade nos relacionamentos, onde não há andar a segunda milha com a pessoa. Então tudo é líquido, tudo é descartável, se esvai. É essa geração que nós vivemos, e os nossos filhos são encharcados por essa geração. Essa geração também onde não podemos impor limite aos filhos, que hoje é pecado o certo. Você dá limite aos seus filhos, você está errado, porque a grande professora de paternidade e maternidade do mundo, Xuxa, ela diz que não pode dar limite aos filhos. Então, Xuxa é a referência para nossas casas, que não pode, os filhos têm que fazer o que ele quiser, bater na sua cara, cuspir na sua cara, dizer o que tem que ser feito dentro de casa. O limite na sua casa, quem dá é seu filho. Aí Xuxa diz que não pode fazer nada, aí você tem que obedecer Xuxa. Pelo amor de Deus, eu não aguento isso, gente. Não dá para compactuar com isso. A sociedade tem dito, não existe limites para os filhos, não pode dar. A Bíblia diz, os filhos têm que ter limites. É sim e não. O que passar disso é o maligno, vem do maligno, a Bíblia diz. Então, nós também vivemos, eu já falei, somos da geração que queremos dar tudo aos filhos porque não tivemos nada. Mas qual a maior herança que podemos deixar para eles? E hoje eu quero falar sobre o tema, já está aqui, a maior herança. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 1. Eu quero falar de um pai e uma mãe. Na verdade, eu vou falar dos dois. Então, a mensagem hoje aqui é para pai e para mãe. Porque tem hora que o pai é pai e a mãe é mai. É mai? Não é isso? Tem hora que a mãe se transforma em pai, o pai se transforma em mãe. E serve para os dois a mensagem, porque eu vou falar de um casal. Lucas, capítulo 1. A partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias. A palavra Zacarias, o nome Zacarias significa Deus se lembrou, Deus se lembra, Jeová se lembra. Que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram da idade avançada. Um detalhe antes de continuar a leitura aqui.
Na cultura judaica, uma mulher não ter um filho, ser estéril, já era um motivo de vergonha para ela, porque ela não honrou o seu marido. Isso na cultura, mas se você olhar na Bíblia, há vários milagres. Toda vez que Deus quer fazer uma grande história, há vários milagres, geralmente com mulheres estéreis. Samuel, Sara, esse caso aqui. Então, é interessante isso na Bíblia, né? Samuel não, a mãe de Samuel, né? É interessante isso aqui. Agora, na cultura judaica, entre eles havia um ditado de que uma mulher que não tivesse filho era desonrada. E uma mulher que o marido é da família dos sacerdotes, ele não poderia adorar a Deus, porque ele não era digno. Então ele era sacerdote. Veja a questão cultural como era forte. A mulher, por não ter filho, já era marginalizada. E ainda ele sendo sacerdote, para os judeus ele não tinha autoridade para adorar a Deus, porque ele não era pai. Mas veja o milagre que Deus fez aqui. Verso 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, sua mulher engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Aleluia. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra e que ela encontre no coração do teu povo abrigo. E que nós, como pais e mães aqui nessa manhã, possamos compreender o teu cuidado sobre nós como cabeças da nossa casa, no sentido de instruir os nossos filhos e de dar a eles a segurança dos limites, dar a ele o prazer de desfrutar a liberdade do acesso ao Pai, dar a eles a alegria da segurança de que os pais podem instruir os filhos num caminho em que devem andar. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui trazendo essa palavra num dia tão especial. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o tema de hoje, como eu disse, é esse: a maior herança, os valores eternos que plantamos no coração dos nossos filhos. Então, como falar de uma grande herança para os nossos filhos, quando se fala sobre herança,
só vem na nossa mente bens. Que tipo de herança nós podemos trazer para os nossos filhos? Quais são elas? Onde elas estão? Onde elas estão? Aqui nesse texto nós vemos alguns tipos de herança. E aí, de antemão, eu já quero dizer para você que você pode não ter tido um pai bom. Você pode não ter tido uma relação boa com seu pai. Falar sobre pai não é fácil. Não é fácil. Porque num coração de muita gente há dor. Falar sobre pai, muitas vezes, traz angústia, traz lágrimas. As pessoas, por causa de experiências não boas com os pais. E quantas pessoas que eu já conversei, que por não terem um bom relacionamento com o pai, elas não têm um bom relacionamento com Deus Pai. Quantas pessoas que têm problema com o pai, têm dificuldade em submissão e subordinação às autoridades. Isso eu encontro todos os dias. E é interessante como essa figura paterna é importante. E nós devemos entender o quanto está sobre nós a responsabilidade. Eu não quero de forma nenhuma colocar peso nas costas de pai nenhum, começando em mim, porque a sociedade já põe peso demais nas nossas costas. O que eu quero dar são orientações para que nós tenhamos a liberdade de fazer o que Deus nos chamou para fazer. De sermos os líderes da nossa casa, os pais da nossa casa, o pastor da nossa casa, o referencial da nossa casa. Os filhos precisam ter essa segurança, olhando para nós. Pais. Então, que tipo de herança? A primeira herança que esse pai, Zacarias, deixou para o seu filho, eu queria que você, se puder grifar na sua Bíblia, você grifa. No verso 6 diz assim. Verso 6 diz, ambos, pai e mãe, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, qual é a primeira herança que eu devo deixar para os meus filhos? Uma vida justa. E a ideia de vida justa aqui não é uma vida no sentido, não é que você vai ser perfeito, mas é que você busca andar em justiça, em retidão, como exemplo. Uma vida fora da corrupção, uma vida fora da vida fácil, uma vida fora dos atalhos que os homens têm dado. A ideia aqui é de que eles eram irrepreensíveis em cumprir os preceitos do Senhor. Lembra que eu falei domingo passado que nós devemos obedecer à lei e não obedecer à lei? Eles eram perfeitos no sentido de obedecer à lei na sua própria vida. Eles eram irrepreensíveis. Olhavam-se para Zacarias e para Isabel e era uma vida santa. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É tão interessante esse texto que Deus havia se calado para Israel durante quantos anos? Quem lembra o período de silêncio? 400 anos de silêncio. A primeira vez que Deus se revela no novo, esse contexto aqui ainda, a gente está no Novo Testamento. Lucas, Evangelho de Lucas, que está escrevendo para Teófilo. Lucas era um médico. Mas o contexto aqui ainda é de Antigo Testamento. É do silêncio de Deus. E a primeira vez que Deus abre a boca, através de um anjo, para se revelar depois de 400 anos, é para um casal justo. Veja a importância de uma vida consagrada a Deus. Nós vivemos numa geração que é convidada o tempo todo a viver por atalhos, por uma vida fácil, a fazer negociatas. Que exemplo nós temos dado para os nossos filhos? Nós estamos diante de um país cheio de corrupção e de mentira, onde a bancada evangélica, poucos dias atrás, votou para arquivar um processo de corrupção contra um presidente que tem prova, tem gravação, tem mala, tem 500 mil na mão não sei de quem, tudo provado, está lá.
A bancada evangélica, a maioria dos deputados evangélicos, votaram para arquivar um processo. Eu queria saber como é que esse cara chega em casa e encara o filho dele. Eu fui fuzileiro naval, alguns aqui sabem. E certa vez um grupo nosso de amigos, tiveram uma reunião lá no quartel, porque ia ter um concurso da ESA, e todo mundo querendo fazer a prova da ESA para ser sargento da aeronáutica, ou sargento especialista do Exército, ou ser sargento especialista da aeronáutica. E a reunião era a seguinte, gente, foi desse jeito assim. Olha, a prova vai ser domingo, dia tal, de tal concurso, mas na quinta-feira, meia-noite, no e-mail de vocês, vai chegar o gabarito da prova. R$10.000 para cada um. Foi assim, desse jeito a reunião. Proposta indecente, né? Dentro de um quartel que preza pela hombridade. Alguns amigos meus entraram naquele negócio. Alguns foram descobertos, outros não. Alguns foram expulsos depois que já está servindo lá como sargento. A minha palavra para eles naquele dia foi: como é que você vai chegar na sua casa, dar um abraço e um beijo no seu filho, que tem orgulho de você ser sargento da aeronáutica, sargento do exército, e você sabe que não honra aquela farda que você está vestindo? Nós tínhamos um culto todo dia que eu fazia lá no quartel, é uma média de 80 pessoas. Graças a Deus a turma lá, alguns não foram, mas muitos entraram nessa. Aí eu olho para esses deputados, como é que ele vai abraçar o filho e ele dizer que é um homem honrado e honesto? Que tipo de vida justa é essa que a sociedade tem nos ensinado a viver por atalhos? E nós temos entrado na onda dos atalhos e tipo de experiência que nós temos passado para os nossos filhos. Zacarias, com certeza, ensinou hombridade ao seu filho, ensinou vida justa ao seu filho, através de valores, das suas emoções, da maneira de ser. Não quer dizer, irmãos, que eu e você não vai pecar, não vai pisar na bola, não vai cair. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é de nós buscarmos ser sempre corretos, sempre andar numa vida justa. Nós vamos levar um escorregão aqui, levantamos e continuamos na caminhada. E não viver uma vida o tempo todo do lado errado. Que tipo de exemplo é esse? A maneira como podemos resolver os problemas financeiros, relacionais, familiares, espirituais, tudo isso tem que ser baseado na justiça de Deus e na graça de Deus. Os nossos filhos vão olhar para esse tipo de exemplo. Como é que nós temos agido? É interessante que lá em Lucas capítulo 3, você vê profundamente o exemplo do pai e da mãe de João Batista para ele. João Batista era um homem tão impressionante que Jesus disse: dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que quem? João Batista. Jesus disse que o maior homem do mundo se chama João Batista. Ele aprendeu isso em algum lugar. Em algum lugar ele aprendeu para ser o homem que ele era. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 11, diz assim: João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Ele está falando aqui de não ter balança injusta e de agradecer a Deus pelo que você tem e viver honestamente dentro dos limites que você tem. Ontem aconteceu um fato aqui em Natal de extrema desonestidade. E que
está aí nos jornais. Eu não sei quem foi contra, não sei quem é a favor, e não sei se alguém aqui da igreja estava no meio dos 8. Espero que não, porque aí eu vou ficar morto de vergonha. Mas um grande supermercado aqui de Natal ontem tinha lá um preço de uma TV de 55 polegadas por R$ 279, dividido em 10 parcelas de R$ 27,90. Ou em 24 parcelas de 14 e alguma coisa, que era com juros em 24 vezes. E um funcionário percebeu que muita gente estava pegando a TV. TV sai uma por dia, sei lá, a cada 3 dias ou a cada 15 dias, não sei. Uma TV de 55 polegadas, sai várias de uma lapada só assim, tem alguma coisa errada. O funcionário percebeu, foi lá olhar o preço. A primeira pessoa que pegou já garfou o preço lá, ela arrancou o preço lá da estante lá. Além tirou, aí o funcionário conseguiu tomar dela, mas ela tirou a foto. Chamaram o PROCON, uma confusão, de 5 da tarde, o problema não tinha sido resolvido ainda. O PROCON fez o serviço dele. Se o preço está lá, tem que vender por aquele preço. Mas vamos fazer aqui, gente, uma reflexão. Você chega numa loja, o empresário colocou ali, ele pagou por aquilo. Uma TV de 55 polegadas, será que o empresário pode ter comprado 1.000 daquela? Será que ele comprou por 279? É um absurdo alguém mal intencionado se aproveitar de um erro de um funcionário para querer ganhar proveito. Como o jeitinho brasileiro sempre ele ganha força na nossa vida. E está lá, o PROCON diz assim, se não vender, é R$200 mil a multa. Tem que vender. Eu acho que não sei se venderam, eu não sei o desfecho. Mas eu fiquei tão irritado com isso, porque num país que fala tanto de vida injusta, de corrupção, as pessoas acusam tanto os políticos, quem é pior? Eu espero que não tenha ninguém da Zona Sul entre aqueles 8 lá. Porque se tiver, meu irmão, é uma vergonha. Se tiver um crente naquele meio ali, ele precisa levar uma peia gospel evangélica todo dia. Porque ele está querendo se aproveitar de um empresário, de um funcionário que errou ali. Se fosse você o dono do negócio. Está entendendo? Não era mais honesto o cara chegar para o gerente, até arrancar o preço, chamar o gerente. Cara, isso aqui está certo mesmo? Nenhum funcionário errou aí, não? Isso não era mais honesto, não? Está entendendo? Sem lógica, né? Então, olhando aqui para Zacarias, ele era justo aos olhos de Deus. Ele era um homem justo e irrepreensível aos olhos de Deus. Qual é o tipo de herança que eu tenho deixado para o meu filho? É justiça? É só bens? Segunda herança que eu posso deixar para o meu filho. Uma vida de serviço. Verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal. Aí vai para o verso 8 agora. Verso 8 diz assim: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele já servia, mas aí ele foi escolhido através de sorteio para entrar no santuário. E para queimar o incenso, eram 24 turnos de sacerdotes. Cada equipe de sacerdotes tinham mais de 1.000 sacerdotes. Então, um sacerdote tem o privilégio de ser sorteado. Veja bem, 24 grupos, cada um tinha mais de 1.000. Um sacerdote ser sorteado para entrar no Santo dos Santos, para fazer, para queimar o incenso, para que a oração subisse como um cheiro suave a Deus. A ideia do incenso é subir como adoração e a oração como um cheiro suave. Era quase impossível alguém ser sorteado. Então, na sua vida, talvez uma única vez você fosse sorteado para entrar lá no santuário. Esse homem foi. Mas por que ele foi? Porque ele estava servindo. Então, qual é a segunda herança que eu posso deixar para o meu filho? É uma vida de serviço a Deus.
E é interessante, eu grifei aqui algumas coisas no verso 5. Primeiro, pertencia ao grupo. A ideia de pertencimento a uma comunidade que me dá identidade. Nós vivemos numa geração, como diz Zygmunt Bauman, eu vou repetir, numa geração líquida, que as pessoas não querem se aprofundar em relacionamentos, as pessoas não querem submeter às autoridades, as pessoas não querem se submeter a uma igreja, não querem. Então está na moda a igreja em minha casa, está na moda os desigrejados, está na moda os crentes das comunidades virtuais, mas que não se relacionam. Eles não têm identidade, não têm pertencimento, porque eles não gostam de relacionamento. São pessoas extremamente cheias de si. Como nós olhamos domingo passado para a música da Flávia Ferro, pessoas que precisam olhar para o próprio umbigo, ou que apenas só olham para o próprio umbigo. São idólatras de si mesmos. Então, por que não querem participar de uma comunidade? Por que não querem ter uma identidade? Por que não querem ter pertencimento? Porque não querem prestar contas. Porque não querem ter uma vida justa. Porque não querem ser confrontadas quando estão erradas. E querem viver uma vida do qualquer jeito. Para que igreja, né? Para que fazer parte de uma comunidade? Para que fazer parte de um povo? Então aqui você vê 3 lições sobre serviço. Primeiro, pertencimento. Segundo, serviço à comunidade e à sociedade. Você exercer sua vocação para abençoar. Queridos irmãos aqui sabem que eu sou completamente contra uma coisa chamada ativismo religioso. É aquele crente que está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, e ainda chega para o pastor e diz assim: pastor, já que você não faz nada na segunda-feira, vamos fazer um culto de visita de oração. Alguns já ouviram contar essa história, é bem engraçado. Eu fico rindo com os irmãos que já fizeram isso comigo. Pastor, aqui na igreja nós tínhamos programação todo dia. E ainda tinha um culto à tarde, na quinta-feira, chamado culto de hora nona. Eu sou judeu para ter culto da hora nona. Então, quinta-feira à tarde tinha culto aqui. Aí, ativismo religioso eu sou contra. Mas também eu sou contra a inércia do serviço. É inadmissível um crente que não sirva a Deus em alguma área. Tem alguma coisa que você pode fazer dentro do seu tempinho, nem que seja dobrar o joelho. Pastor, eu quero participar da intercessão, eu vou dobrar meus joelhos para orar, me dê aí os pedidos de oração. Não vai interferir no seu tempo, eu vou orar em casa, na minha folga, está lá, separar. Não existe crente que não tenha o que fazer. Todos nós temos alguma coisa para fazer, e isso reflete na herança que eu deixo para os meus filhos. Se eu sou uma pessoa descompromissada com a igreja no que tange serviço, como é que vai ser meus filhos? E aí, gente, deixa eu cavar um pouco mais fundo. Quando o pai serve, a família toda serve. Porque às vezes só a mãe serve. E a coitada está lá: ah, pastor, ore por aquele cara, pelo amor de Deus, pastor, ora. E eu, meu Deus do céu, eu oro por tanto marido aqui. Ainda bem que tem a turma da intercessão para me ajudar. Mas quando o pai arregaça a manga e ele diz assim: eu vou ajudar a minha amada esposa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é diferente. Veja o poder da figura paterna. Ele arrasta os filhos com exemplo. Esse homem, ele servia na comunidade local e abençoava a nação. E por servir na comunidade local e abençoar aquele povo, ele foi escolhido numa oportunidade para a experiência mais fantástica da sua vida. Se ele não tivesse lá, desfrutando da experiência, do serviço, honrando a Deus, se ele não tivesse lá, talvez ele não teria tido essa experiência com Deus.
400 anos depois de Deus se calar para Israel, como um castigo para um povo que lá em Malaquias termina mais ou menos dizendo que os pais precisam converter o coração aos filhos, os filhos aos pais. Era uma briga interna, todo mundo querendo ser melhor do que o outro, mas na verdade era um pior do que o outro. Malaquias termina rasgando o coração dele para o povo, dizendo como Deus se sentia. Deus silencia, e a primeira vez que Deus aparece no Novo Testamento é para dizer que esse casal que era estéril, que já era avançado em idade, mas que estava lá e foi sorteado, estava trabalhando, que teve aquela experiência fantástica, eles iam ter um filho que iria pregar para que o coração dos pais se convertesse ao coração dos filhos, para que o coração dos filhos se convertesse ao coração dos pais, para que estão afastados voltasse para o caminho, para que eles compreendessem que ele era o precursor do Salvador. Gente, que coisa espetacular! Esse casal teve a oportunidade de gerar um filho que anunciou Jesus Cristo, seu primo. Fantástico isso, gente. Mas se esse pai não tivesse lá servindo, claro que Deus ia dar o jeito dele. Mas a ideia do serviço é que quem serve tem experiências maravilhosas com Deus. Amém? Todos aqui podem dar testemunhos de maravilhas que aconteceram na sua vida porque serviam. Primeira lição, vida justa. Primeira herança, vida justa. Segunda herança, vida de serviço. Terceira herança, uma vida de oração. Verso 13, veja que coisa linda o verso 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi o quê? Ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. De João. Que coisa linda, gente. Quantas vezes esse homem não orou para que Deus abrisse a madre da sua esposa? Uma das coisas mais lindas na vida de João Batista é que ele foi desejado pelos pais durante toda a vida. Está aqui um homem idoso, sacerdote, que um anjo diz assim: sua oração foi ouvida. Diga aí você, o filho nasce e conhece a história do pai e da mãe, o milagre de Deus dela engravidar na velhice, e saber que toda a vida eles oraram por um filho e Deus deu o filho. E aí eu quero tirar uma lição para você aqui. A demora em nossas orações não serem respondidas não significa que elas foram rejeitadas. A demora de Deus em responder a minha e a sua oração não significa dizer que elas foram rejeitadas. Talvez você, mãe, pai que está aqui, você, filho que está aqui, está orando por alguma situação já há muito tempo e está demorando demais, e você pode ficar na crise. Será que Deus esqueceu? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não vai me responder? E talvez não chegou o tempo de Deus ainda, mas quando chegar, você vai ouvir de Deus assim: a sua oração foi respondida. É interessante esse exemplo aqui para a vida do filho, uma vida de oração. Eu tenho exemplo aqui na igreja de pais e mães que os filhos estavam meio tronchos, sabe? E os pais chegaram para mim uma vez aqui: pastor, o que é que eu faço? Meu filho está nessa vida, na crise de sou, não sou, vou, eu fico, vou... A crise do pé, o pé no mundão e o pé na igreja. E eu disse: rapaz, vamos orar. Mas pastor, você não vai fazer nada. Eu disse: não, vamos orar, vamos amar seu filho, vamos se aproximar do seu filho, da sua filha. Porque às vezes, não, vai excluir da igreja. Não, depende da situação. Que excluir, tira essa palavra, a gente chama desligar, né? Vamos tentar restaurar seu filho primeiro, de todo jeito. Teve pais que defendiam a vida errada do filho. Isso é uma coisa. Já tive esse caso aqui na igreja. Tem pais que chegam para mim assim: pastor, o filho está assim. E eu digo: vamos orar para todos. Eu digo a mesma coisa. Mas tem algumas experiências aqui de pais e mães que começaram a orar pelos filhos.
de madrugada. Como dizem os pentecostais, né? A fila é menor de madrugada. Aí eu digo, rapaz, vocês estão errados, porque lembro do Japão, lá da Tailândia, lá tem crente também, hein? Quando você está... Só se lá tem menos gente orando do que aqui. Mas é engraçado essa deixa dos pentecostais. Mas eles separavam tempo para consagrar a vida dos filhos a Deus. E Deus começou a mover o coração dos filhos, converter o coração dos filhos aos pais. E o coração dos pais começaram a mudar. Como dizia C.S. Lewis, chegaram para C.S. Lewis assim, ó, você vai orar para Deus mudar alguma coisa na saúde da sua esposa? Ele diz assim, Deus pode mudar, que Ele é Deus, mas as minhas orações não mudam a vontade de Deus. As minhas orações mudam a mim mesmo. O que aconteceu é que nos processos de orações, que eu tive experiência aqui, os pais começaram a mudar o jeito de lidar com os filhos e ganharam os filhos de volta. Não defenderam os filhos, confrontaram com amor, não compactuaram com os erros dos filhos, mas o coração dos filhos se converteu ao coração dos pais, e o coração dos pais foram convertidos ao coração dos filhos. E isso é um testemunho que vai para a vida. Filhos que não queriam nada com a vida, hoje são servos de Deus aqui na igreja, guerreiros, líderes de células. Tem uns até que eu digo, rapaz, isso daí eu acho que vai ser daqui uns dias. É doido, né? Porque todo pastor é doido, mas eu acho que vai ser pastor. Eu não aconselho ninguém a querer ser pastor, não, mas eu acho que esse daí Deus está puxando para o time do pastorado. Primeira herança que você deve deixar para o seu filho é vida justa. Segundo, vida de serviço. Terceiro, vida de oração. Uma vida de oração faz diferença. Faz diferença. Quarto e último. Qual é a herança que você deve deixar para o seu filho? Uma vida consagrada. Verso 13, lá no final, o anjo está instruindo a Zacarias a como ele deve preparar o seu filho, e diz assim, e você lhe dará o nome de João. Verso 14, agora. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. O anjo do Senhor desafiou aqueles pais a consagrarem a vida do filho ao Senhor. Mas antes daqueles pais consagrarem a vida dos filhos ao Senhor, aqueles pais eram consagrados. Era o único filho, era o filho da velhice. Era o filho que a mãe poderia dizer, eu só tenho ele, é meu. O anjo já disse, é de Deus, não é seu. Você vai treiná-lo, vai forjar o caráter, mas ele é de Deus. E aqui tem um ensino interessante de uma vida consagrada. Os filhos não nos pertencem. E muitos de nós pais demoramos a compreender isso. Eu não sei qual é o papai, qual é a mamãe aqui, que como eu já contei esse testemunho aqui, às vezes para cortar o tal do cordão umbilical, eu só não digo que quem criou o cordão umbilical foi o chifrudo, porque quem fez o milagre da vida foi Deus. Mas o tal do cordão umbilical, para a mãe cortar e para o pai, alguns pais cortarem, pensa num negócio difícil. É assim ou não, gente? Vamos lá confessar o pecado agora, gospel. O pastor levantou a mão primeiro. É difícil demais, mas os nossos filhos, nós devemos consagrá-los a Deus. E treiná-los nessa perspectiva de que a vida deles é consagrada a Deus. Para que eles sejam homens e mulheres de Deus, onde quer que eles pisem. Onde quer que o seu filho pisar é terra santa, porque ali vai estar alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, da misericórdia de Deus, porque ele foi forjado dentro de casa o caráter dele.
Ele foi treinado, ele aprendeu sobre justiça, ele aprendeu sobre amor, ele aprendeu sobre a palavra, ele aprendeu sobre serviço, ele aprendeu sobre a oração, ele aprendeu sobre o que é ter uma vida consagrada a Deus. João Batista foi consagrado a Deus por Zacarias e Isabel, e o testemunho de Jesus Cristo sobre João Batista é de que ele, dentre os filhos de mulher, é o maior de todos. Que testemunho lindo. João Batista, nome do meu avô. Talvez alguns de vocês aqui não tenham boas experiências, como eu falei, com pais. Talvez você não recebeu bons valores, talvez seu pai não deixou bons valores para você, talvez deixou bons valores. E sempre, Dia dos Pais, eu faço essa reflexão porque existe esse dilema. Essa semana eu estava fazendo uma entrevista para um mestrado, uma pesquisa sobre ética, e numa das perguntas falava sobre a questão dessa figura paterna que Deus representa. E a pessoa que eu entrevistei, ela mais ou menos disse isso: a minha relação com Deus é de amor e ódio. E eu disse, por quê? Porque eu não consigo olhar Deus como um pai. E ela ficou emocionada. Eu não consigo olhar Deus como um pai. E eu disse, mas por quê? Por causa do meu pai. Ele foi um péssimo pai para mim. E aí a voz embarga, a lágrima escorre no canto do olho. E nós ficamos machucados por esse sentimento de um pai que não nos deu uma herança boa, eterna, mas que o Pai dos céus está o tempo todo nos convidando para desfrutar da paternidade dele, porque nós somos chamados de filhos. E talvez o Dia dos Pais é a hora de fazer a reflexão de que se o meu pai não foi um bom exemplo para a minha vida, e ele foi meio que uma coisa triste na minha vida, chegou a hora da alegria. Eu devo ser bênção na vida dos meus filhos, porque tem muitos pais que eles apenas repetem a maldade que sofreram na vida dos filhos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu digo sempre: a maldição tem que parar em algum lugar. E se Jesus entrou na sua vida, se você compreendeu quem é o Deus Pai, você se rendeu ao Deus Pai, a maldição tem que parar em algum lugar. E você não pode ser igual ao seu pai para os seus filhos. Claro que trejeitos, alguns comportamentos, claro que vai ter algumas coisas, mas na essência que eu estou falando, a sua foi transformada. Se Jesus entrou na sua vida, a sua essência foi transformada. Não repita a maldição que o seu pai foi para você na vida dos seus filhos. A maldição parou em algum lugar e foi em você. Amém? Amém? Parou. Seja um Zacarias na vida do seu filho. Justo, servo, intercessor e consagrado. Seja esse exemplo na vida dos seus filhos. Redirecione sua vida e consagre a vida dos seus filhos a Deus. Eu queria concluir, eu disse que ia ser breve, já passei da hora mesmo, mas eu queria orar aqui, de novo, por sua vida. Talvez Deus esteja te convidando hoje para redirecionar a tua vida. E aqui, volto a dizer, não sai daqui com peso, sai daqui liberto, sabendo que você pode ser um melhor pai e uma melhor mãe, porque a palavra te convida para isso. Sai daqui sem um peso de acusação, mas sai daqui cheio da graça de Deus. Eu decidi mudar. O que muda na sua história é o que você decide fazer e... Vamos lá, quem lembra disso? O que muda na sua história é o que você decide fazer e faz. Sai daqui hoje decidido a ser um pai diferente.
Filho, saia daqui hoje decidido a ser um filho diferente. E aí eu queria orar por sua vida. E aí eu queria que você ficasse de pé, se Deus falou com você. Eu queria que você ficasse de pé. Todos ficassem de pé. Nós vamos cantar uma música. Vamos cantar aqui uma música linda que nos convida à presença do Pai Eterno. E durante a música, se Deus falou com você, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Talvez a sua relação com seu pai precise ser restaurada. Talvez os mais novos não saibam, mas a minha relação com meu pai nunca foi boa. Meu pai é alcoólatra. Meu pai já tentou tocar fogo dentro de casa. Meu pai batia em nós por nada. De palmatória. Dessa grossura palmatória assim. Por nada. Olhava o cara feio e batia na gente. A minha relação com meu pai nunca foi boa. Nem a minha, nem dos meus irmãos. Essa entrevista que eu fiz essa semana foi com a minha irmã. Que eu citei aqui. E nossa família sofreu muito com essa figura paterna. Com 16 anos, meu pai me pôs para fora de casa. E nunca mais eu voltei. Fui morar com meu tio, depois passei no concurso da Marinha, vim morar aqui em Natal. Até um dia que alguém me confrontou sobre o que meu pai passou na infância e que eu não sabia. Meu pai foi rejeitado no ventre pelo pai dele. E quando meu pai pedia a bênção para o meu avô dizia assim para ele: eu não tenho que dar a bênção a você, você não é meu filho. E meu pai apenas repetiu, sem querer, a rejeição que ele teve do pai dele. E lá em casa, os 4 irmãos, todos nós sofremos muito com isso, machucou muito a nossa vida. Muito, muito, você não tem noção quanto eu sofro até hoje. E aí eu procurei meu pai e o perdoei, e também pedi perdão ao meu pai, pela ira e pela raiva que eu fiquei dele durante muito tempo. Mas alguém teve que me confrontar e dizer assim: olha, você não conhece esse lado da história. E aqui eu não estou querendo defender os erros que ele cometeu de forma alguma. Não justifica isso. Mas o que eu quero dizer é que se não fosse a intervenção do Deus Pai na minha vida, o que é que eu seria hoje? E eu luto contra a minha natureza humana e contra a semelhança que eu tenho do meu pai, para que eu não seja maldição na vida dos meus filhos. Por isso que eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que tem possibilidade de ser um bom pai para os meus filhos, e de forjar o caráter deles na presença de Deus. Por isso o desafio para você. Talvez você não tenha tido uma boa relação com seu pai, mas o Deus Pai está de braços abertos para te convidar para casa e para dizer: filho amado, desfruta da minha presença e muda a tua história, porque eu estou contigo. Amém? Vamos cantar essa música, e durante a estrofe, Deus tocou no teu coração, vem aqui à frente, eu queria orar com você. E como eu sempre digo, eu sou o primeiro a descer, porque é para mim. Amém? Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti
como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Sabes tudo que eu preciso. Essa oração que eu vou fazer é para mim também. Não é fácil. Parece que algo nos prende de romper com algumas coisas do nosso passado e que nos prejudica no presente. E prejudica a relação com os filhos, com a esposa. Mas nós precisamos romper com essas armadilhas e essas amarras. Então corra para os braços do Pai. Ele te chama. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Eu venho a ti. Cante essa música. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Quero colocar diante do Senhor a vida desses amados que vieram aqui começar em mim, ó Pai. Dia dos Pais sempre é tempo de reflexão, de olhar para o que nós somos como pais hoje, ou o que nós passamos com os nossos pais lá atrás. E apesar das dores, das estradas, das quedas, dos machucões, dos arranhões, das cicatrizes que nos machucam e que nos faz lembrar do passado, essas cicatrizes também nos lembram da nova história que Jesus escreveu na nossa vida. As cicatrizes nunca sairão, mas as cicatrizes, elas nos mostram a misericórdia de Deus conosco e o amor de Deus para nos dar uma nova chance e para escrever um novo tempo, para mostrar para o mundo que a maldição parou num lugar porque nós tivemos um encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Obrigado pela vida de Zacarias, de Isabel, que tiveram tanta intimidade com o Senhor ao ponto de o Senhor falar com aquele homem de Deus depois de 400 anos de silêncio, e gerarem um filho que foi o precursor do Messias,
o nosso Salvador, o Salvador deles. Nós, como pais, podemos e devemos assumir a responsabilidade de forjar o caráter dos nossos filhos, de consagrá-los ao Senhor e de fazer uma nova geração que faça diferença nesse mundo tão mau. Mas esses filhos têm que terem segurança e referencial dentro de casa. Eu não preciso ser como meu pai foi para mim, mas eu posso ser canal da graça do meu Pai do céu na vida do meu filho. Eu posso ser exemplo para o meu filho, que ele ame a Deus porque eu sou amado pelo meu filho. Eu posso ser referencial do teu amor na vida do meu filho, porque eu sou amado pelo meu Pai, e as rachaduras da minha vida já foram fechadas. Elas doem ainda, as lembranças não são apagadas, mas Jesus nos curou. Talvez alguns aqui precisam ainda, talvez eu precise de muitas curas na minha vida ainda, mas eu louvo a Deus porque eu decidi um dia entrar num processo de ser restaurado pelo Senhor, e de entender, e de compreender, e de abrir os braços para o Senhor e pedir socorro, e saber que isso é uma das coisas que mais me machucam, mas que eu não posso deixar essas coisas ser maiores do que o Deus Pai que eu sirvo. Então talvez tenham pessoas aqui, ó Pai, que sofram com isso, e que nesse dia dos pais é uma lástima, porque é só choro, é só tristeza, às vezes é um parabéns seco para o pai, porque o coração ainda está carregado, não consegue dar uma palavra de bênção, de amor, não consegue liberar perdão. Mas é um dia, ó Pai, que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos perdoar e amar, e continuar na jornada de um coração ferido, mas restaurado por um Deus que foi ferido na cruz do Calvário. E assim como ele foi ferido e ressuscitou e foi restaurado e tem um corpo glorificado, eu devo andar nessa esperança, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito abençoe todos os pais que estão aqui, todos os filhos que estão aqui, e que o teu cuidado sobre nós seja constante, e que a comunhão com a nossa maior herança, que é o nosso Pai dos céus, não seja quebrada por causa do nosso Pai da terra. No nome de Jesus, eu quero estar na casa do Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em Ti. Amém, amém, amém.